Para que você construa esse raciocínio, eu vou trazer uma dica handy. Vamos começar pela parte mecânica? Eu vou começar pelo exemplo mecânico, tá? Como mecanicamente a ATM pode se relacionar com as alterações posturais? E aí, se liga no que eu quero trazer aqui para que você não erre isso e acelere seus resultados cada vez mais, tá? Cada vez mais. Olha só essa imagem é fantástica. Olha só isso. Tá vendo isso aqui? Agora, aqui. Olha, torção do crânio. Quem está vendo a torção do crânio aí na imagem? Torção do crânio. Esta torção do crânio, veja que altera o equilíbrio da coluna cervical, gerando vetores de força torsionais na pelve. Consequentemente, as alterações relacionadas com a pelve se conectam diretamente com as alterações do crânio. Veja essa imagem para que você entenda mais ainda. E quando você chega aqui, ó, você tem a torção do crânio, inclina para um lado, altera a cervical e da mesma forma se comporta a região hemipelve direita. E esse desequilíbrio tem exatamente correlação com esse paralelismo. Essa disfunção em paralelismo vai exatamente afetar isso, ó. Afetar a chegada da coluna cervical, que vai repercutir descendente a adaptação. Ou seja, eu tenho um crânio em torção, por exemplo, e quando eu tenho a torção, a minha vértebra atlas abaixo do occipital vai se adaptar para poder se articular coerentemente na região dos côndilos occipitais. E quando existe esse desequilíbrio, essa vértebra vai alterar de posição. E assim, a região cervical vai se adaptar. Se a cervical entra em desequilíbrio, eu tenho o ombro entrando em desequilíbrio. E aí as compensações vão até chegar na estrutura corporal lá embaixo. E eu vou trazer outra imagem para deixar mais claro, que hoje eu prometi para você, que é clareza total, para que você possa acelerar de fato os seus resultados, eliminar as disfunções do seu paciente, tá? E quando a gente tem isso, ela está relacionada com essa correlação, ó, ilíaco correlacionando com o temporal. Sacro relacionando-se com occipital. Esfenoide relacionando com L5. L4 relacionando-se com o etimoide. E o corpo vai seguir uma dinâmica tensional para manter esse equilíbrio entre os seus pontos fixos. São iguais. Sabe um prédio em construção? Vai ficar fácil agora para você. Você já deve ter visto um prédio em construção ou um prédio construído. Um prédio, quando ele é construído, ele tem seus pilares de força. E esses seus pilares de força, eles mantêm estabilidade que repercute até lá em cima. Inclusive, esses pilares de força, se você quiser derrubar uma parede de um prédio, você é proibido daquela região. Por quê? Porque essa região, ela tem uma carga
compensatória, e essa carga compensatória vai fazer com que sustente esse ponto. E dessa forma, a disfunção na construção desse prédio pode levar a uma alteração da estrutura do prédio. Da mesma forma é aqui. Da mesma forma que você tem o ilíaco equilibrado com o temporal, se eu tenho uma alteração de temporal, eu vou ter uma alteração sinérgica do ilíaco. Pega essa aí que ninguém fala isso para vocês. Eu estou falando aqui e não vou repetir de novo. Quando você tem uma alteração de posicionamento temporal, o seu ilíaco entra em adaptação da mesma forma. Porque eu falei aqui, essas alterações são correspondentes, simétricas e as cadeias musculares se compensam para levar a isso. E partindo desse princípio, se eu tenho um ilíaco em anterioridade, se eu tenho um temporal rodado anterior, eu tenho meu membro inferior homolateral, tocando no chão mais rápido, mais cedo do que o outro membro. E aí você já sabe. Ou era para saber, e se você não sabe, me perdoe, porque também eu entendo que você passou por um processo onde o ensino é bem defasado, e eu também já passei por isso, e se você não sabe, presta atenção que eu vou te ensinar agora, que eu quero que você entre para esse mundo da elite, da ATM, para eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento. Quando esse ilíaco vai para frente, a perna se alonga. E essa perna se alonga, toca no chão antes. O que é que acontece com esse membro que toca no chão antes? Que leva mais impacto? Ele vai se desenvolver mais. Esse é o famoso efeito piezoelétrico. Quanto mais choque, mais deposição de sais de cálcio. Mais deposição de sais de cálcio, eu vou ter mais ossificação. Mais ossificação, eu vou ter crescimento ósseo. E aí, o paciente cresce com uma perna mais curta do que a outra e você vai colocar logo uma palmilha sem antes avaliar se existe a disfunção de ATM. Aí o que é que acontece? Se o problema é descendente, você empurra o problema para cima botando uma palmilha e o paciente começa a ter, depois de 1 mês, 2 meses, dores crônicas, seja na lombar, seja no ombro, no joelho, no quadril. Caraca! E esse efeito adaptativo vai conduzir o paciente a outros problemas. Primeiro, pacientes com escoliose. Lógico, se eu tenho um lado todo, eu vou ter um lado que cai. Esse lado que cai vai alterar o centro de gravidade. Alterou o centro de gravidade, a coluna lombar entra. Faz uma lateroflexão e rotação. O tórax, outra lateroflexão compensatória e rotação. O ombro também. A cervical faz uma rotação, inclinação e traz aqui. Então, a perna curta alterando, adaptando essa compensação. E essa sequência reacional de construção do corpo, você precisa entender. Você precisa entender isso muito bem. Muito bem.